Não há lugar para um fardo como você. Foi assim, sem hesitação, sem arrependimento. As palavras do meu próprio filho atravessaram o ar como uma lâmina fria. No instante em que ele fechou a porta diante do meu rosto ainda manchado de fuligem, senti algo dentro de mim quebrar para sempre. Era como se o incêndio que consumiu minha casa tivesse se alastrado até o meu peito, queimando tudo o que um dia chamei de família. Mas antes de continuar essa história, quero te perguntar algo. Você acredita que um filho pode ferir mais do que qualquer tragédia da vida? Se sim, deixe seu comentário dizendo sua idade ou de onde você está nos assistindo. Se não, deixe um like para apoiar este vídeo e acompanhar outras histórias que tocam fundo na alma. E claro, se puder, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Meu nome é Maria, tenho 68 anos, e naquela manhã eu havia acabado de perder tudo que tinha. Minha casa reduziu-se a cinzas antes que os bombeiros chegassem. Minhas lembranças se transformaram em pó em questão de minutos. Sem ter onde dormir, sem roupas, sem documentos, andei pela rua tentando entender como começar de novo. E foi então que pensei em Daniel, meu único filho, aquele por quem trabalhei uma vida inteira, acreditando que encontraria nele um porto seguro nos meus piores dias. Mas o que encontrei naquela porta não foi consolo, nem acolhimento, foi rejeição. E foi naquele exato momento, sentada na calçada com a alma em pedaços, que me lembrei de alguém que não levava meu sangue, mas carregava minha história. Rafael, o menino que criei como filho, e que décadas depois se tornaria o inesperado resgate da minha vida. E é assim que tudo começa. Eu ainda posso ouvir a porta batendo devagar às minhas costas, como se o som ecoasse entre as paredes vazias do meu peito. A frase de Daniel continuava presa na minha mente como um sussurro cruel. Não há lugar para um fardo como você. Era difícil acreditar que aquelas palavras tinham vindo do menino que eu embalei tantas noites quando ele tinha febre, do adolescente por quem eu trabalhava em turnos duplos para comprar seus livros, do homem que tantas vezes eu imaginei que me protegeria quando a velhice finalmente chegasse. Naquele instante, todas essas imagens pareciam ruir dentro de mim, como as paredes da minha casa havia poucas horas. Quando o incêndio começou, eu ainda estava dormindo. Lembro-me do cheiro estranho que invadiu meu quarto, algo ácido e pesado, como se o ar tivesse ficado grosso demais para respirar. Abri os olhos e tudo parecia um pouco nebuloso, como quando a gente acorda no meio de um pesadelo. Só que aquele não era um pesadelo. A fumaça passava por baixo da porta, formando uma linha cinzenta que tremulava como se chamasse meu nome. Levantei cambaleando, peguei a maçaneta e o calor me fez soltar na mesma hora. Meu coração disparou. Empurrei a porta com o ombro e vi o corredor tomado por chamas dançantes, como serpentes laranjas devorando cada pedaço de madeira que encontravam pela frente. Foi ali que compreendi que precisava correr. Não havia tempo para pensar. Nada de documentos, nada de roupas, nada de memórias. Tudo que consegui pegar foi a bolsinha bordada que Antônio me deu no nosso aniversário de 20 anos. Aquele pequeno objeto era o que restava de uma vida inteira de histórias. Abracei contra o peito e atravessei o corredor me protegendo o rosto com o braço, enquanto o calor queimava minhas costas e minhas pantufas derretiam no chão. Saí pela porta da frente, quase tropeçando nos degraus, e senti o ar fresco da manhã entrar nos pulmões como uma primeira chance de vida. Os vizinhos já estavam na rua, alguns tentando ligar para os bombeiros, outros apenas olhando sem saber o que fazer. Dona Marlene me abraçou forte, tentando me acalmar enquanto eu tremia e olhava para minha casa sendo consumida em minutos. Tantas vezes ouvi pessoas dizerem que perder uma casa era como perder um pedaço da alma. Naquele momento, entendi exatamente o que isso significava. As janelas começaram a explodir uma por uma como se gritassem por socorro. Cada estrondo me fazia lembrar de algo que estava lá dentro e que agora virava fumaça. O álbum de fotos da infância de Daniel. O vestido que usei no meu casamento com Antônio. O piano antigo da minha mãe, que trouxe para mim quando ainda era jovem. E até as joias simples que eu guardava para deixar para algum futuro neto. Tudo virou pó diante dos meus olhos. A cada estalo das madeiras, cedendo um pedaço da minha história, desaparecia. Os bombeiros chegaram só 20 minutos depois, mas o fogo já tinha vencido. Eu sabia que não havia mais nada a ser salvo. Quando o comandante se aproximou e me disse que a origem parecia elétrica e que era perda total, senti minhas pernas fraquejarem. Perda total. Essas duas palavras ficaram ecoando dentro de mim com um peso insuportável. Uma vida inteira reduzida a duas palavras tão frias.
Quando o bombeiro mais jovem me perguntou se eu tinha seguro de moradia, só pude balançar a cabeça. Eu havia cancelado 6 meses antes porque minha aposentadoria já não dava para cobrir todas as contas. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Nunca pensei que ficaria sem chão, sem teto, sem documentos, sem nada. O sol começava a nascer pintando de rosas cinzas do que um dia foi meu lar, e eu ali paralisada sem saber para onde ir. E como se tudo isso não bastasse, havia a vergonha de estar exposta daquele jeito. Uma senhora sozinha, com roupas queimadas, mãos tremendo, cheiro de fumaça impregnado na pele. Eu sentia os olhares em mim, alguns de pena, outros de julgamento. Era como estar nua diante do mundo sem qualquer defesa. A cada minuto meu desespero crescia. Para onde eu iria dormir naquela noite? Onde tomaria um banho? O que vestiria amanhã? Como começaria de novo aos 68 anos? Foi quando a primeira ideia realmente concreta surgiu na minha mente. Daniel, meu filho. Ele morava a apenas 40 minutos dali, em uma casa grande no Morumbi, com portões de ferro, jardins impecáveis e espaço de sobra. Ele tinha estabilidade, conforto, um bom emprego, uma vida construída com todas as oportunidades que eu lutei para dar a ele. Era natural imaginar que abriria as portas para mim, que me acolheria ao menos por alguns dias até eu entender o que fazer. Dona Marlene me emprestou R$ 50 para pegar um táxi e eu prometi devolver assim que pudesse, embora não soubesse quando isso seria. Durante todo o trajeto, apertei minha bolsa bordada contra o peito, como se fosse a única âncora que ainda me mantinha viva. Do lado de fora, o taxista ocasionalmente olhava para mim pelo retrovisor e eu via nos olhos dele uma mistura de compaixão e curiosidade. Quando chegamos à porta da mansão de Daniel, ele nem cobrou a corrida inteira. Eu agradeci com a voz embargada. Ainda existe gente boa neste mundo, pensei. Fiquei parada diante daquele portão imenso, sentindo-me pequena, menor do que nunca. Eu toquei a campainha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando a porta finalmente abriu, foi Camila quem apareceu. Alta, magra, cabelos impecáveis apesar do horário. Ela olhou para mim de cima a baixo e eu senti a vergonha ferver no meu rosto. As roupas sujas, o cheiro de fumaça, meus sapatos derretidos. Era como se ela estivesse diante de um mendigo. Ela disse meu nome como se tivesse um gosto ruim na boca. Maria. Daniel me contou. Que lamentável. E ficou parada ali, bloqueando a entrada sem dar sequer um passo para me ajudar. Foi quando perguntei se Daniel estava. Ela respondeu que ele estava se arrumando porque tinha um dia muito ocupado pela frente, como se isso fosse mais importante do que a tragédia que eu tinha acabado de viver. Quando Daniel finalmente apareceu, eu senti o coração aliviar. Mas esse alívio durou apenas 1 segundo. Basta 1 segundo para perceber quando o olhar de um filho já não carrega o amor que carregava antes. Ele olhou para mim, depois olhou para Camila e os dois riram. Um riso baixo, mas suficiente para me destruir. Minha mãe querendo morar aqui, disse ele como se fosse uma piada. Tentei explicar. Tentei dizer que era só por uns dias até eu conseguir me organizar, mas ele me cortou no meio com aquela frase que iria me perseguir por muito tempo. Não há lugar para um fardo como você. A porta se fechou com calma, como se eu não fosse nada. E eu fiquei ali imóvel, sentindo o sol esquentar minhas costas, enquanto o frio da rejeição congelava tudo dentro de mim. As vizinhas deles passavam devagar, olhando discretamente, como quem assiste a uma cena de novela. Eu virei de costas e comecei a andar sem saber ao certo para onde. Minhas pernas tremiam, mas eu precisava sair dali antes que desmoronasse na frente de todos. Foi então, sentada num pedaço de calçada desconhecida, ainda com fumaça presa nos pulmões, que uma lembrança me atravessou. Lembrei-me de Rafael, o menino magro que eu acolhi quando a mãe dele desapareceu. O garoto que dormiu no meu sofá por 5 anos. O jovem que me chamava de mãe mesmo sem ter meu sangue. E a pergunta que começou a pulsar dentro de mim mudou tudo. Será que ele atenderia? Será que ainda se lembrava de mim? Será que ainda existia um lugar para mim na vida dele? Respirei fundo, peguei meu celular e disquei seu número. E mal sabia eu que aquele telefonema seria o início de algo que mudaria minha vida inteira. Eu não sabia ao certo como minhas pernas me carregaram até o fim da rua, depois de Daniel ter fechado aquela porta na minha cara. A frase dele ainda ecoava em mim como um lembrete cruel de que eu estava completamente sozinha. Não há lugar para um fardo como você. Era como se cada sílaba tivesse sido escrita com fogo e cravada dentro do meu peito, já ferido pelo incêndio. A rua parecia girar um pouco, e eu me sentei no meio-fio para tentar recuperar o ar. Carros passavam sem perceber minha dor, mas algumas pessoas olhavam com curiosidade.
Talvez se perguntassem por que uma senhora vestida com roupas queimadas e pantufas derretidas estava ali perdida com os olhos marejados. Mas ninguém se aproximou, ninguém perguntou nada. A solidão naquela manhã era tão pesada que parecia ter peso físico sobre meus ombros. Eu podia ouvir a minha respiração irregular e sentia minha garganta arder. Tentei me convencer de que Daniel tinha falado aquilo no calor do momento. Tentei pensar que talvez estivesse nervoso, talvez tivesse sido influenciado por Camila, ou talvez não tivesse entendido a situação, mas a verdade insistia em se impor diante de mim. Ele riu. Ele olhou para mim e riu. Aquilo não era uma reação impulsiva, era desprezo. Fechei os olhos e deixei uma lágrima escorrer. Tudo o que eu sempre temi se confirmou naquela manhã. Eu não tinha mais casa, não tinha dinheiro, não tinha nem mesmo a dignidade que passei a vida construindo. Senti como se estivesse encolhendo, como se cada pessoa na rua me visse menor e menor até desaparecer. E foi nesse instante que algo dentro de mim pediu ajuda. Não era um pedido racional, era algo mais profundo. O instinto de sobrevivência que faz alguém agarrar a primeira tábua de salvação em alto mar. Foi quando o nome de Rafael veio à minha mente como um sussurro. Rafael. O menino que eu encontrei tantas vezes sentado na calçada quando era pequeno, esperando por uma mãe que nunca voltava. O garoto magro de olhos assustados que eu acolhia em casa para dar jantar. O adolescente que dormiu anos no meu sofá porque não tinha outro lugar para pertencer. Ele sempre me chamava de mãe, mesmo sem ter meu sangue. E mesmo depois de adulto, nunca deixou de me visitar. Abri os olhos e senti um misto de medo e esperança. Eu poderia ligar para ele. Mas será que ele atenderia? Será que ainda teria espaço para mim na vida dele? Ele tinha se tornado um homem importante, dono de empresas de construção. Talvez agora, cercado de compromissos, gente influente, viagens, contratos, talvez ele não tivesse tempo para uma velha como eu. Ainda mais uma velha sem casa. Mas a lembrança do riso de Daniel me fez tomar coragem. Tirei meu celular da bolsa com as mãos trêmulas. O nome de Rafael ainda estava salvo como ficou todos esses anos. Apertei o botão de chamada e levei o celular ao ouvido com o coração batendo rápido demais. Chamou uma vez, 2, 3. Pensei em desligar e fingir que nunca tentei. Mas na quarta chamada ouvi sua voz. Mãe. O coração quase saiu pela boca. Minha casa, Rafael. Minha casa queimou. Eu disse, tentando controlar o soluço. Eu perdi tudo, meu filho. Do outro lado houve um silêncio breve, mas não era silêncio de hesitação. Era silêncio de quem está absorvendo a gravidade da dor de outra pessoa. Onde você está? Ele perguntou com a voz firme. Me diga exatamente onde você está. Dei o endereço com a voz falhando. Ele respondeu imediatamente. Fique aí. Eu estou indo. Não se mova. Eu vou até você. Desliguei o telefone e por um momento senti como se o peso nos meus ombros tivesse diminuído. Como se algo dentro de mim se realinhasse. E foi então que ouvi um barulho distante. Primeiro parecia um zumbido, depois um ronco forte no céu. Quando olhei para cima, meu coração parou. Um helicóptero se aproximava da rua onde eu estava. As pessoas começaram a olhar, apontar, cochichar. O helicóptero diminuiu a velocidade e pousou no terreno limpo de uma obra no final da rua. A hélice levantava poeira e folhas secas e todos começaram a filmar com seus celulares. Eu não sabia o que pensar. Será que era mesmo ele? Será que eu estava imaginando? Mas quando a porta se abriu e Rafael desceu daquele helicóptero, passo firme, expressão preocupada, eu soube que tudo aquilo era real. Ele veio até mim quase correndo. Quando me alcançou, segurou meu rosto com as duas mãos, como quem segura algo precioso demais para deixar cair. Mãe, o que aconteceu? Por que você não me ligou antes? Eu desabei ali no peito dele. Eu perdi tudo, filho. Fiquei sem casa, sem nada. Ele me abraçou com tanta força que eu senti meu corpo inteiro finalmente relaxar depois de horas travado no desespero. Eu estou aqui, ele disse baixinho. Eu estou aqui, mãe. E essas 3 palavras foram como água fria numa queimadura aberta. Palavras simples, mas tão poderosas, que substituíram todas as palavras cruéis que Daniel jogou sobre mim. Eu estava tão acostumada a ser forte por todos que tinha esquecido como era ser amparada por alguém. Rafael me guiou até o carro que já estava esperando na rua. Um motorista abriu a porta e ajudou a me acomodar. Senti vergonha dos meus sapatos derretidos, das minhas roupas cheias de fuligem. Mas Rafael segurou minha mão o tempo todo, como se eu fosse a única coisa importante ali. Ele conversou com o motorista, deu instruções e depois se sentou ao meu lado.
Mãe, eu quero te perguntar uma coisa antes de irmos. Ele respirou fundo. Você se machucou. Eu balancei a cabeça. Não fisicamente. Ele assentiu, mas percebi que seus olhos diziam outra coisa. Ele estava com raiva. Não de mim, mas da situação. Raiva de saber que eu passei tudo aquilo sozinha. E antes de continuar, eu quero te perguntar algo também. Eu disse, me lembrando do que havia acontecido momentos antes. Você acredita que um filho pode ferir mais do que qualquer tragédia da vida? Porque se você que está ouvindo esta história também já passou por isso, deixe seu comentário dizendo sua idade ou de onde está nos assistindo. E se você acha que ninguém merece algo assim, deixe um like para apoiar este vídeo. E claro, não esqueça de se inscrever para acompanhar histórias que nos fazem refletir sobre amor e dignidade. Rafael respirou fundo, tentando se controlar. Ele me perguntou onde Daniel estava. Eu contei tudo. Cada palavra, cada gesto, cada riso. Enquanto eu falava, vi os olhos dele endurecerem. Quando terminei, ele não disse nada por alguns segundos. Apenas olhou para a frente como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Eu não queria que ele fizesse algo impensado. Rafael sempre foi impulsivo quando se tratava de proteger quem amava, assim como quando era adolescente e enfrentava os meninos da vizinhança para defender minha honra. Mas agora ele era um homem importante. Não podia agir sem pensar. Mesmo assim, percebi que algo dentro dele havia quebrado também. Não por ele, mas por mim. Eu sinto muito, ele disse finalmente. Sinto muito por isso ter acontecido com você. E sinto muito por ele ter se tornado esse tipo de pessoa. Não respondi. Não havia o que dizer. O carro começou a andar. As ruas passavam rápido pela janela, mas eu só conseguia pensar no que acabara de acontecer. Pensar em como tudo aquilo seria o início de uma mudança que eu ainda não compreendia. Quando o carro acelerou, eu senti Rafael apertar minha mão com firmeza. Ele olhou para mim com uma determinação que eu não via desde que ele era jovem. Este é só o começo, mãe, ele disse. Agora é minha vez de cuidar de você. E naquele instante, sem saber exatamente o que o aguardava ou o que aquilo significaria para minha vida, senti que o destino estava prestes a virar uma esquina que eu jamais imaginaria. O trajeto até o hotel parecia um sonho estranho. O carro de Rafael deslizava pela cidade enquanto eu olhava pela janela sem realmente ver nada. As luzes, os prédios, as pessoas apressadas, tudo parecia distante demais da tragédia que eu ainda carregava dentro de mim. Eu estava ali sentada no banco traseiro, mas parte de mim ainda estava parada naquela calçada onde ouvi meu filho me chamar de fardo. Era como se a palavra estivesse grudada na minha pele sem possibilidade de ser removida. Rafael mantinha minha mão entre as dele, como se quisesse se certificar de que eu não desapareceria. Ele falava com o motorista, dava instruções rápidas e depois voltava a me observar. Era um olhar preocupado, mas também atento. Rafael sempre foi assim, desde pequeno. Um menino que percebia coisas que nem adultos percebiam. Um menino sensível escondido atrás de uma coragem quase teimosa. Quando chegamos ao hotel, eu senti um nó no estômago. O prédio era imponente com paredes de vidro que refletiam o céu cinzento daquela manhã estranha. Funcionários vestidos impecavelmente abriram a porta do carro e eu imediatamente senti uma onda de vergonha. Meus sapatos ainda estavam derretidos, meu vestido cheirava a fumaça. Eu parecia uma sobrevivente de guerra entrando num palácio. Senti vontade de voltar para o carro, mas Rafael colocou a mão em minhas costas e me guiou para dentro com firmeza. Ninguém olhou com desprezo. Pelo contrário. O gerente do hotel se aproximou com um sorriso respeitoso. Mostrou um corredor amplo e iluminado por lustres elegantes, enquanto Rafael caminhava ao meu lado, sempre atento, sempre perto. Quando entramos na suíte, eu perdi o fôlego. Era maior do que qualquer casa que eu já tive na vida. Janelas enormes mostravam a cidade lá embaixo, como um tapete de prédios e ruas. No centro, havia uma cama king com cobertas macias. Flores frescas decoravam as mesas. Uma cesta de frutas artesanais aguardava sobre o balcão. Eu não sabia onde colocar as mãos. Era tudo bonito demais. Limpo demais. Novo demais para alguém que acabara de ver a vida virar cinzas. Rafael percebeu. Ele se aproximou devagar, como se temesse me assustar. Mãe, sente-se, por favor. Ele puxou uma poltrona para mim. Eu me sentei e senti a textura suave do tecido nas minhas palmas. Era como se meu corpo estivesse em um lugar e minha mente em outro completamente diferente. Algo dentro de mim não se encaixava. Rafael então se ajoelhou diante de mim como fazia quando era menino.
Seus olhos encontraram os meus, e por um instante, vi o mesmo garoto que por tantos anos busquei proteger. Mãe, me escute. A partir de agora você não está mais sozinha. Eu vou cuidar de tudo. De absolutamente tudo. Eu queria acreditar. Parte de mim acreditava, mas outra parte estava partida demais para se recompor tão rápido. Ele levantou e ligou para alguém. Alguns minutos depois, Dra Beatriz entrou na suíte. Uma mulher elegante com expressão calma daquelas pessoas que exalam segurança. Ela examinou minha pressão, perguntou sobre minha respiração, auscultou meu peito e fez perguntas que eu tentava responder sem chorar. A certa altura, ela colocou a mão sobre a minha e disse com sinceridade: "A senhora passou por um choque profundo. Isso deixa marcas mais profundas do que parece. A senhora vai precisar descansar e ser cuidada nos próximos dias. E ainda bem que tem alguém como o Rafael ao seu lado." Depois que ela saiu, Rafael trouxe uma bandeja com chá. Sentei-me na cama, mas não consegui encostar nas costas. Meu corpo estava tenso, como se temesse desmoronar caso relaxasse um pouco. Rafael percebeu. "Mãe precisa comer algo." Eu balancei a cabeça. Não conseguia. A comida parecia distante, assim como o sono, o conforto, qualquer sensação normal. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo ausente. Ele então se sentou ao meu lado. Contei para ele a primeira vez que segurou minha mão quando era pequeno e me pediu para não o deixar sozinho. Ele sorriu levemente e disse: "A senhora não me deixou naquela época. Agora é minha vez de não deixar a senhora." Mas o peso da dor era grande demais. Eu tentava entender como duas pessoas tão diferentes podiam ter ocupado papéis tão opostos na minha vida. Meu filho de sangue que me rejeitou, meu filho de coração que me salvou. Era injusto demais. Cruel demais. Confuso demais. Passei o resto da tarde olhando para a cidade através da janela. As horas se arrastavam como se o tempo estivesse preso a mim. Rafael saía e voltava de tempos em tempos, sempre trazendo algo. Roupas novas, sandálias confortáveis, um sabonete com cheiro suave. Ele falava com delicadeza: "Mãe, experimente isso. Mãe, veja isso aqui." Mas eu não conseguia reagir da forma que ele esperava. Às vezes sorria leve, mas mais por gratidão do que por alegria. Era como se eu não estivesse pronta para sentir nada além do vazio. Quando anoiteceu, ele trouxe café quente e colocou uma pequena manta sobre minhas pernas. Não disse nada. Apenas se sentou no sofá e ficou lá, como uma presença silenciosa que me dava força só por existir. Eu fechei os olhos por alguns minutos e senti uma pontada na garganta. Por que esse menino? Por que não Daniel? Porque a vida escolheu seguir esse caminho tão torto e ao mesmo tempo tão claro. Era impossível não pensar nisso. Rafael percebeu as lágrimas nos meus olhos e veio até mim. Ele se sentou ao meu lado e passou o braço por sobre minhas costas. "Não precisa se segurar, mãe. Se quiser chorar, chore. Se quiser gritar, eu fico aqui até a senhora terminar. E se não quiser falar nada, eu fico em silêncio também. Só não vou embora." Aquela frase mexeu comigo de um jeito estranho. Era exatamente o que eu precisava ouvir. E ainda assim, algo dentro de mim doía por saber que essas palavras nunca saíram da boca de Daniel. E talvez nunca sairiam. E ali, enquanto a noite tomava conta da cidade, eu me permiti finalmente chorar. Não por causa da casa, não pelas lembranças perdidas, mas pelo amor que dei e nunca recebi de volta, pelas promessas que fiz a mim mesma como mãe, pela esperança inútil que alimentei durante anos. Rafael me segurou enquanto eu soluçava. Me envolveu como se tentasse proteger cada pedaço quebrado da minha alma. Quando finalmente consegui respirar melhor, ele disse baixinho: "Amanhã vamos resolver muita coisa, mãe. Mas hoje só descanse. A senhora está em segurança aqui." Olhei para a cidade iluminada lá embaixo. Cada luz parecia uma vida que continuava enquanto a minha parava e se remontava aos poucos. Era estranho pensar que algo tão simples como um abraço podia começar a colar os pedaços que Daniel tinha destruído. Mas enquanto eu respirava devagar, ainda havia uma pergunta que insistia em queimar dentro de mim. Uma pergunta que eu não queria fazer, mas que sabia que mais cedo ou mais tarde precisaria ser respondida. Por que Daniel mudou tanto? E era essa pergunta que me levaria direto aos acontecimentos do dia seguinte. Um dia que revelaria verdades que eu jamais imaginei enfrentar. Eu acordei no dia seguinte com a luz suave entrando pelas janelas enormes da suíte. Por alguns segundos houve silêncio dentro de mim. Um silêncio tão estranho que quase me enganou. Mas bastou abrir os olhos para lembrar de tudo. O incêndio,
a porta que Daniel fechou, as palavras dele, o helicóptero de Rafael, a cama macia onde eu tinha adormecido pela primeira vez em horas. A dor voltou como uma onda que bate na praia e arrasta tudo que encontra. Rafael já estava acordado. Ele me observava da poltrona ao lado da janela, com um laptop no colo e a testa levemente franzida. Quando percebi que ele estava ali, algo dentro de mim relaxou. Era como ver um porto seguro depois de atravessar uma tempestade. Ele fechou o computador quando me viu sentar na cama. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Eu queria dizer que sim, mas a verdade era que meu corpo tinha descansado, mas minha alma não. Assenti devagar, tentando poupar a preocupação dele. Rafael se aproximou e colocou uma xícara de café na minha mão. Era exatamente como fazia quando era adolescente e eu chegava tarde do hospital. Mãe, toma um café antes de contar o que aconteceu, dizia ele com aquela preocupação precoce que sempre carregou. Mas naquele dia era diferente. Rafael não queria que eu contasse nada. Ele queria me mostrar algo. Hoje precisamos conversar sobre uma coisa. Ele disse sentando-se ao meu lado. Eu fiz que sim com a cabeça, mas meu peito apertou. Pelo tom dele, eu sabia que não era uma conversa simples. Mãe, ontem, quando vi a senhora naquela condição, e depois de ouvir tudo o que o Daniel disse, eu não consegui dormir. Ele passou a mão pelos cabelos como se tentasse organizar seus pensamentos. Eu sei que a senhora não quer confusão. Sei que prefere acreditar que foi só um mau momento dele, mas eu não acredito nisso. E eu precisava descobrir a verdade. Senti um frio na espinha. O que você fez, Rafael? Ele respirou fundo. Contratei alguém, um investigador. Meu coração acelerou. Eu não sabia se estava pronta para ouvir mais nada sobre Daniel e Camila. Mas o olhar firme de Rafael me dizia que não dava mais para viver tentando adivinhar o que tinha acontecido. E também não dava para continuar dando justificativas para quem não se importava em justificar nada para mim. Rafael abriu o laptop. Antes de mostrar qualquer coisa, ele segurou minha mão. Mãe, tudo que eu descobri dói. Mas dói porque a senhora não merece nada disso. Eu só peço que aguente comigo. Eu estou aqui com a senhora, seja o que for que venha. Assenti devagar. Eu precisava saber. Mesmo que doesse. O primeiro arquivo que ele abriu era um áudio. Eu reconheci a voz imediatamente. Camila. Ela falava com um tom impaciente, arrogante, quase venenoso. Rafael deu play. Daniel já te disse 1000 vezes. Sua má e manipuladora. Ela finge fraqueza para tirar dinheiro de você. Ela sempre foi assim. Ela fala mal de mim pelas costas. Ela e dramática. Toxicidade pura. Meu peito se fechou. Eu levei a mal à boca. Não. Eu sussurrei. Eu nunca disse nada sobre ela. Nunca. Rafael pausou o áudio e colocou a mão no meu ombro. Eu sei, mãe. Eu sei. E não isso. Tem mais. Ele abriu outro arquivo. Mensagens entre Camila e uma irmã dela. Trechos lidos em voz alta por Rafael. Finalmente convenci o Daniel. Ele não vai deixar ela entrar. Velha dramática. Tomara que vá para um asilo. Ela só dá problema. O Daniel e meu agora. Eu senti o chão sumir. Rafael continuou. E isso aqui. Ele abriu um terceiro arquivo. Gastos do cartão de Camila. Restaurantes caríssimos, spas, viagens, sessões estéticas, roupas de grife, uma média de 30 mil reais por mês. E enquanto isso, eu lutava para pagar 800 reais de seguro de casa. Rafael apertou o maxilar como se estivesse tentando controlar a raiva. Ela te chama de exagerada, Mai. Mas ela gasta em um mês o que a senhora nunca gastou em 3 anos. E nunca pensou em te ajudar. Nem quando soube que a senhora cancelou o seguro porque não tinha dinheiro. Eu fiquei sem ar. Era muita humilhação acumulada. Mas ainda havia mais. Mãe, eu preciso que a senhora veja isso aqui. Rafael abriu o último arquivo. Era um vídeo curto gravado pela câmera de segurança da casa de Camila e Daniel. No áudio, Daniel dizia ao vizinho: minha mãe dramatiza tudo. Ela queria ficar hospedada aqui. Mas eu não sou babá dela. Ela quer atenção. Sempre quer. Não vou cair nessa. Quando ouvi a voz do meu próprio filho, eu senti como se uma faca tivesse sido empurrada bem devagar dentro do meu peito. Não por Camila, mas por ele, por Daniel. Pela maneira segura com que falava, pela naturalidade com que rebaixava a própria mãe. Como se eu fosse um peso, como se meus anos de sacrifício fossem apenas detalhes inconvenientes de um passado irrelevante. Eu fechei os olhos tentando segurar as lágrimas, mas elas escaparam como água que transborda sem aviso. Rafael então fechou o laptop e se aproximou de mim. Mai, eu sei que isso destrói,
Mas a verdade precisa ser vista. Só assim a senhora vai parar de se culpar. Não, e culpa sua. Nunca foi. Mas eu estava chocada demais para responder. Eu só consegui perguntar: por que, Rafael? Por que ele mudou desse jeito? Rafael respirou fundo. Mãe, ele não mudou. Ele escolheu. E gente que escolhe o caminho errado sempre arrasta quem está perto. Eu encostei a mão no peito. O ar parecia pesado demais. A culpa não era só de Camila. Não era só da vida adulta que afastou meu filho de mim. A verdade dura estava ali diante de mim. Daniel realmente acreditava que eu era um fardo, que eu exagerava, que eu manipulava, que eu era dispensável, e isso doía mais do que qualquer perda material. Rafael então segurou meu rosto com delicadeza. Mãe, olhe para mim. Ele não define seu valor. Ele não define quem a senhora é. Ele pode ter esquecido tudo o que a senhora fez, mas eu nunca esqueci. Nunca. E foi aí que o peso emocional se juntou ao peso da verdade. A presença de Rafael me dava força, mas também me lembrava do contraste dolorido entre os dois. Daniel que eu pari, Rafael que eu acolhi. Um me rejeitou, o outro me resgatou. Era cruel demais para ser verdade, mas ali estava, claro como o dia. Eu encostei a cabeça no ombro de Rafael e deixei o corpo tremer. Ele ficou em silêncio sem tentar consertar nada. Apenas ficou, porque às vezes o silêncio de quem fica perto é tudo o que alguém pode dar. Depois de alguns minutos ele respirou fundo. Mãe, isso é só o começo. Eu vou descobrir tudo. Vou entender o que está por trás. Se isso é só ego, se há influência, se há interesse. E quando souber, eu mesmo vou olhar nos olhos dele. Eu levantei a cabeça assustada. Rafael, não. Eu não quero briga. Rafael balançou a cabeça. Eu não quero briga. Eu quero justiça. E a senhora merece isso. O que aconteceu ontem, não, vai ficar assim. Eu engoli seco. A sensação de que algo grande estava para acontecer se instalou dentro de mim. Era como olhar para uma nuvem escura se formando no horizonte. Eu sabia que uma tempestade estava vindo. Uma tempestade que mexeria com tudo. Com meu passado, meu presente e tudo o que eu acreditava sobre minha família. E naquele instante percebi que a verdade estava apenas começando a aparecer. O que viria depois seria ainda mais doloroso, ainda mais revelador, e eu não estava pronta. Mas a vida não espera ninguém estar pronta. E o dia seguinte provaria exatamente isso. O dia do jantar chegou mais rápido do que eu esperava. Desde o amanhecer eu já sentia um peso no peito como se algo estivesse prestes a acontecer. Rafael havia passado a semana inteira organizando tudo com uma precisão que quase me assustava. Parecia que ele estava montando um palco onde enfim a verdade teria voz. E eu a sensação de que cada passo nos aproximava de algo impossível de evitar. Quando ele entrou na suíte pela manhã, trazia uma sacola com roupas para mim. Mãe, hoje é um dia importante. A senhora precisa estar linda, digna, impecável, como sempre foi. Eu tentei protestar, mas ele insistiu. Então me deixei vestir. O vestido era cor, vinho de seda suave, mangas discretas e um caimento elegante. Quando me olhei no espelho por um instante, não reconheci a mulher refletida ali. Parecia alguém forte, alguém que ainda conseguia levantar depois de tantos golpes. Rafael me olhou como se estivesse orgulhoso. É assim que o mundo precisa ver a senhora. Foi assim que eu sempre vi. A tarde passou devagar. Tão devagar que cada minuto parecia carregar uma tensão própria. Quando a noite caiu, fomos para o restaurante, um dos mais luxuosos dos jardins. Ao entrar, pude ver os lustres refletindo luz dourada sobre as mesas impecáveis. Era bonito demais para o estado da minha alma. Mas Rafael me conduziu com gentileza. Era como se ele soubesse exatamente quando eu precisava de firmeza e quando eu precisava de calma. A mesa reservada ficava numa sala privada. Já havia convidados sentados, sócios de Rafael e suas esposas, gente importante que falava baixo e sorria de forma discreta. Quando me viram, levantaram-se todos ao mesmo tempo. Rafael fez questão de me apresentar como convidada de honra. Minha mãe, disse com a voz clara. A palavra mãe ecoou na sala e senti meu coração estremecer. Ainda era difícil aceitar. Não por ele, mas por mim. Por uma vida inteira acreditando que maternidade era algo que acontecia uma vez na vida, nunca imaginei que pudesse renascer num vínculo que não veio do meu ventre, mas da minha história. A conversa seguia leve. Sobre negócios, viagens, projetos. Eu apenas ouvia tentando não mostrar o tremor nas minhas mãos, até que ouvi a porta da sala abrir. Meu corpo gelou. Era Daniel.
e Camila vinha ao lado dele com seus saltos altos e olhar avaliador como sempre. Daniel parou ao me ver. Se sua expressão mostrava surpresa ou desconforto, eu não sabia dizer. Camila, porém, deixou transparecer um leve incômodo. Como se eu fosse uma mancha inesperada num ambiente que ela julgava perfeito demais para a minha presença. Rafael se levantou com um sorriso educado, porém distante. Que bom que puderam vir. Por favor, sentem-se. Daniel puxou uma cadeira para Camila e depois sentou ao lado. Eles trocaram sussurros que não conseguia ouvir, mas já podia imaginar. A vergonha que sentiam, o desconforto de estarem num ambiente onde não conseguiam controlar a narrativa. Mas o jantar começou. Vieram vinhos caros, entradas sofisticadas e elogios à gastronomia. Tudo tão elegante, tão distante da realidade que eu conhecia. Mas também tão distante do tipo de família que eu sonhei ter. Por alguns minutos achei que Rafael havia mudado de ideia. Achei que ele não iria expor nada ali, que talvez tivesse decidido esperar. Mas então percebi o olhar dele cruzando com o de Daniel. Havia algo firme ali, inabalável. O tipo de olhar que antecede uma verdade que não pode mais ser segurada. Quando o prato principal foi servido, Rafael limpou os lábios com o guardanapo e falou com calma. Eu gostaria de dizer algo a todos aqui. A conversa parou. Os talheres foram colocados sobre os pratos. O silêncio se instalou. Ele virou o corpo levemente em direção a Daniel e Camila. Ontem completou-se uma semana desde o incêndio na casa da minha mãe. E desde então muita coisa veio à tona. Coisas que ele começou a desvendar com sua própria investigação. Detalhes que nenhum de nós sabia. Verdades que estavam escondidas debaixo de mentiras repetidas. Daniel começou a mexer os dedos inquieto. Camila apertou seu braço discretamente. Rafael abriu o laptop que o garçom havia trazido numa bandeja de couro. Deixou a tela voltada para todos, e então apertou o play. A sala foi preenchida imediatamente pela voz de Camila. Uma voz clara, arrogante e seca. Daniel, eu já te disse que sua mãe é manipuladora. Ela finge drama para arrancar dinheiro. Ela sempre faz isso. Ela fala mal de mim. Ela quer viver nas nossas custas. Senti uma fisgada no peito. Eu já tinha ouvido aquele áudio uma vez. Mas ouvir de novo, e dessa vez diante de tanta gente, era um tipo de dor diferente. Não era mais uma dor silenciosa. Era exposta, nua, inevitável. Os convidados ficaram imóveis. Alguns trocaram olhares chocados. Outros olharam para mim com compaixão. Daniel começou a ficar vermelho. Abriu a boca para falar, mas Rafael ergueu a mão, pedindo silêncio. Ainda não terminei. O próximo áudio começou. Era de novo a voz de Camila conversando com a irmã. Tomara que ela vá para um asilo. Velha dramática. O Daniel finalmente entende que a mãe dele só atrapalha. A casa é nossa agora. O silêncio ficou ainda mais pesado. Podia-se ouvir a respiração acelerada de Daniel. Rafael então mostrou as mensagens. As justificativas falsas, as acusações inventadas, as distorções repetidas até se tornarem verdade dentro daquela casa. Depois vieram os extratos, os gastos, as viagens, os jantares, a futilidade ilimitada de alguém que tinha tudo, mas ainda assim precisava destruir outra pessoa para se sentir segura. Por fim, Rafael abriu o último arquivo. Um vídeo curto. A gravação de Daniel no portão falando com um vizinho. Reina absoluta frieza em sua voz. Minha mãe adora fazer drama. Ela queria ficar aqui. Mas eu não sou babá de ninguém. Não vou cair nessa chantagem. Eu senti como se alguém tivesse apertado meu coração com as duas mãos. Era meu filho, meu bebê, o menino que eu carreguei doente nos braços tantas vezes, o jovem que eu ajudei a formar a vida inteira, chamando-me de chantagista, como se eu fosse uma estranha querendo tirar vantagem. Rafael fechou o laptop. A sala continuava muda. Ele então respirou fundo e falou com uma firmeza que parecia cortar o ar. A verdade está aqui. E agora todos sabem. Porque quando você tenta destruir alguém, mãe, você precisa lembrar que existem pessoas que viram sua bondade de perto. E eu vi. Eu vivi. Eu senti. Daniel levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Isso foi tirado do contexto. É mentira. Ela me provocou. A culpa não é minha. Camila segurou seu braço, mas seu rosto estava completamente pálido. Eu me levantei devagar. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu clara. Daniel, pare. Ele parou. Me olhou pela primeira vez naquela noite. Mas não era o olhar de um filho. Era o olhar de um homem encurralado entre a culpa e a vergonha. Eu nunca pedi nada além de respeito, eu disse. Nunca pedi dinheiro. Nunca pedi favores.
Nunca pedi para viver às suas custas. Eu só pedi amor, Daniel. Só isso. Amor. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. E naquele momento eu soube. Eu perdi meu filho muito antes daquele jantar. E não era culpa de ninguém. Nem de Camila. Nem das circunstâncias. Era dele. Da escolha dele. Da incapacidade dele de ver valor onde deveria enxergar gratidão. Rafael colocou a mão nas minhas costas. Eu sabia que precisava encerrar aquilo. Por isso olhei para Daniel e disse o que meu coração guardou por muito tempo. Eu te perdoo, mas eu te libero. A partir de hoje, não espero mais nada de você. A expressão dele mudou. Algo dentro de seus olhos se quebrou. Talvez fosse orgulho, talvez fosse a máscara que ele usou a vida inteira. Eu me virei e me afastei. A sala parecia girar ao meu redor, mas era uma sensação libertadora. Como se finalmente eu estivesse saindo de uma prisão que nem percebia estar. Rafael caminhou ao meu lado até a saída. Quando toquei a maçaneta, senti meu coração estremecer de novo. Porque mesmo sabendo que aquilo era apenas o começo, eu também sabia que nada seria igual depois daquela noite. E assim, quando cruzamos a porta do restaurante, uma nova parte da minha vida começou a se desenhar. Uma parte que eu não estava pronta para enfrentar. Mas a vida não pergunta se estamos prontas. Ela simplesmente acontece. E o que aconteceu depois daquela noite mudaria tudo de novo. Quando acordei na manhã seguinte ao jantar, senti uma mistura estranha de leveza e vazio. Leveza porque uma verdade pesada havia finalmente sido exposta. Vazio porque, ainda que eu tivesse me libertado de uma ilusão antiga, eu também tinha perdido o pouco que restava de Daniel dentro de mim. O ar da suíte era silencioso demais. Parecia que até os móveis sabiam que algo profundo tinha acontecido na noite anterior. Rafael entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã. Ele estava calmo, mas seus olhos denunciavam noites sem dormir. Filhal com preocupações demais no peito desde o incêndio, desde a porta fechada, desde as verdades reveladas. Mãe, fiz seu café do jeito que gosta, com leite quente e pouca açúcar. Ele colocou a bandeja na mesa de canto e puxou uma poltrona para sentar ao meu lado. Eu tentei sorrir. Mas um cansaço antigo escorreu dos meus olhos. Rafael percebeu e pegou minha mão. Mãe, eu sei que ontem foi duro, mas a senhora foi mais forte do que imagina. Agora as coisas vão seguir um caminho novo, um caminho de respeito. Eu balancei a cabeça, mas a verdade é que eu ainda estava perdida. Depois do café, Rafael disse que precisava sair por algumas horas. Nada sério, apenas resolver uns problemas no escritório. Mas antes de sair, beijou minha testa e disse: Mãe, aproveite o dia, descanse. A senhora merece um descanso que a vida te negou por muito tempo. Ele saiu, deixando a porta se fechar devagar atrás de si. Fiquei sozinha. O silêncio da suíte voltou, e com ele pensamentos que eu tentava evitar desde o jantar. O olhar de Daniel. A maneira como ele tentou negar tudo. A forma como meu coração ainda insistia em procurar algum resquício do menino que eu amei por tantos anos. Mas não havia mais nada. Apenas eco. Um eco do que um dia existiu. Por volta do meio-dia, a campainha da suíte tocou. Quando abri a porta, encontrei Bruna, a assistente de Rafael. Uma moça simpática, sempre pronta para ajudar. Bom dia, Dona Maria. O Rafael pediu para eu acompanhar a senhora até o spa do hotel. Ele deixou tudo reservado. Eu hesitei, mas Bruna insistiu com doçura. Por favor, vai fazer bem. Desci com ela pelo elevador panorâmico. O spa era silencioso, perfumado com aromas de lavanda. Fizeram uma massagem leve, me ofereceram chá quente, e por alguns minutos eu senti meu corpo soltar uma parte da dor. Não toda, mas o suficiente para respirar melhor. Quando voltei para a suíte, Rafael já tinha chegado. Ele estava sentado no sofá com papéis espalhados sobre a mesa de centro. Assim que me viu, levantou-se. Mãe, precisamos conversar. Ele esperou que eu me sentasse. Seu rosto estava sério, não tenso, apenas firme. Era o tipo de expressão que ele usava quando algo importante estava prestes a acontecer. Eu fiquei em silêncio esperando. Mãe, hoje eu fui ao cartório. Ele disse sem rodeios. Meu coração acelerou. Cartório. Palavra que sempre carregava burocracia, documentos, vida formalizada. O que ele estaria resolvendo lá? Rafael respirou fundo antes de continuar. Mãe, eu sei que a senhora pode achar que estou agindo rápido demais. Mas depois de tudo que aconteceu, eu decidi algo. Eu quero te adotar oficialmente. Formalmente. Legalmente. Senti como se o chão tivesse sumido por um instante. Uma onda quente percorreu meu peito. Adotar. Ele queria me adotar.
Queria que eu fosse sua mãe de verdade aos olhos da lei, da vida, do mundo. Mãe, desde pequeno, eu senti que pertencia ao seu coração, mesmo quando eu não pertencia a mais lugar nenhum. A senhora me deu casa, comida, carinho, esperança. A senhora me deu futuro. Eu cresci vendo a senhora lutar sozinha e nunca desistir de mim. Então agora é minha vez. Quero que meu sobrenome seja o seu, quero te colocar na posição que a senhora sempre mereceu e que ninguém nunca reconheceu. Eu senti meus olhos encherem de lágrimas. Não eram lágrimas tristes, eram lágrimas profundas, daquelas que nascem de anos de dor acumulada finalmente encontrando um pouco de paz. Rafael continuou. Eu já falei com meus advogados. O processo é simples. E eu quero também que a senhora seja colocada oficialmente como beneficiária do meu patrimônio. Eu soltei um suspiro involuntário. Rafael, isso não é necessário. Ele sorriu com ternura. Para mim é. Tudo o que tenho de verdade só faz sentido se eu puder dividir com a senhora. Não faz sentido ter uma vida confortável sem garantir que a senhora jamais sofra de novo. E se a senhora aceitar, eu quero começar isso hoje mesmo. Eu levei alguns segundos para conseguir falar. Meu coração estava confuso, não por ele, mas pelo peso emocional disso. Ser mãe era uma promessa que eu fiz a Daniel quando ele nasceu. Ver Rafael querendo me dar esse título outra vez era como abrir um livro novo sem apagar o antigo. Rafael sentou-se ao meu lado. Mãe, eu sei que o Daniel é seu filho. E sempre será. Eu não quero substituir nada, nem quero ocupar um lugar que é dele. Mas eu quero construir o meu próprio lugar com a senhora. Um lugar que sempre existiu no sentimento, mas não existia no papel. Só isso. Foi impossível segurar minhas lágrimas. A honestidade no olhar de Rafael era transparente como água limpa. Eu apoiei minha mão na dele. Rafael, você já é meu filho há muito tempo. Só que ninguém tinha colocado isso numa certidão. Ele sorriu emocionado e apertou minha mão. Então deixe que agora a gente coloque. Depois de alguns minutos em silêncio, Rafael voltou à papelada. Mãe, amanhã vou levar a senhora ao escritório do advogado. Ele vai explicar tudo. Eu assenti. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o telefone dele tocou. Ele atendeu. Sim, claro. Pode falar. Seu rosto mudou. Primeiro uma expressão de atenção, depois tensão, depois um silêncio que eu jamais tinha visto nele. Quando desligou, os olhos dele encontraram os meus com um peso que me deu medo. Rafael, o que houve? Ele passou a mão no rosto, demorando alguns segundos para responder. Era o investigador. Ele descobriu algo novo. Eu segurei minha respiração. Algo muito grave, mãe. Antes que eu pudesse perguntar, ele continuou. A senhora precisa ouvir isso sentada. Eu me sentei devagar enquanto ele voltava a pegar o celular. Mãe, o Daniel retirou dinheiro do fundo de emergência deles. E não foi pouco. Foram quantias repetidas grandes. E ele fez isso desde o dia em que soube que a senhora estava no hotel comigo. Eu não entendi de imediato. Rafael respirou fundo. Tem mais. Ele procurou um advogado. Um advogado conhecido por lidar com disputas patrimoniais pesadas. E a conversa deles estava claramente direcionada para entender seus direitos caso algum imprevisto acontecesse comigo. Senti uma onda de gelo subir pela minha coluna. Não acreditava no que estava ouvindo. Rafael me olhou com firmeza. Mãe, ele está desesperado. Só agora percebi o motivo. Ele pensou que eu colocaria a senhora como herdeira e que isso tiraria dele o que ele acha que merece. Ele procurou maneiras de evitar isso. Meu coração apertou de forma brutal. Rafael percebeu meu rosto e se aproximou depressa. Mãe, eu estou te dizendo isso porque preciso que a senhora entenda. Não é só sobre rejeição. Não é só sobre falta de amor. Agora envolve risco. Risco real. Risco de verdade. Eu preciso que a senhora fique comigo. Preciso garantir sua segurança. E preciso resolver isso de forma definitiva. Eu estava em choque. Nunca imaginei que meu filho chegaria tão longe assim. Nunca imaginei que preocupação com dinheiro pudesse transformar alguém a ponto de ameaçar sua própria família. Rafael então ficou de pé e caminhou pela sala como alguém que tenta segurar uma raiva antiga. Mãe, eu prometi uma vida inteira que protegeria a senhora. Eu disse isso quando era menino e digo agora. Eu não vou deixar ele te machucar, nem física nem emocionalmente. Eu fechei os olhos sentindo o peso enorme daquela revelação. Era difícil acreditar, difícil aceitar, difícil até respirar. Rafael voltou a sentar ao meu lado. Amanhã eu começo os procedimentos para registrar oficialmente a adoção.
Mas antes disso, precisamos lidar com o Daniel. Não com briga, mas com limites. E talvez com a presença de testemunhas. Isso não pode continuar. Eu não consegui responder. Meu corpo estava ali, mas minha alma estava perdida entre o passado e o presente. Entre o amor que eu dei e o perigo que voltava para mim disfarçado de filho. E foi assim que percebi que nada do que aconteceria nos próximos dias seria simples. Muito pelo contrário, o amor que um dia tentei salvar agora voltava como uma ameaça silenciosa. E eu sabia que essa história estava longe de terminar. Muito longe. Eu passei a noite quase inteira sem dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Daniel no restaurante, tentando negar o que todos tinham ouvido. As provas que Rafael mostrou misturavam-se com as memórias do incêndio e com a notícia do advogado e do dinheiro que Daniel tinha movimentado. Eu me sentia presa entre duas ondas. O passado em que eu ainda acreditava no meu filho e o presente em que eu começava a ter medo dele. Quando o dia clareou, eu me sentei perto da janela da suíte. A cidade lá embaixo acordava com buzinas e passos apressados. Para mim, o tempo parecia mais lento. Rafael saiu cedo. Disse que precisava ver o advogado sobre o processo de adoção e sobre medidas de proteção. Deu um beijo na minha testa e pediu: "Mãe, não atenda ninguém estranho. Não saia sozinha. Qualquer coisa me liga." Assim que a porta fechou, o silêncio tomou conta. Perguntas antigas voltaram. Será que eu errei na criação? Será que fechei os olhos para sinais que agora pareciam óbvios? Eu estava perdida nesses pensamentos quando o telefone do quarto tocou. Meu primeiro impulso foi achar que era Rafael. Atendi com um alívio breve. Mas a voz do outro lado me congelou. "Maria, sou eu, Camila." Meu corpo inteiro enrijeceu. A última imagem que eu tinha dela era no restaurante, pálida vendo as provas caindo sobre a mesa como pedras. Agora, a voz soava trêmula, cansada. "O que você quer, Camila?" Do outro lado, um suspiro longo. "Eu preciso falar com a senhora, não por telefone. É sobre o Daniel, sobre coisas que eu não deveria saber, mas sei. E eu não aguento mais carregar isso sozinha." Hesitei. Podia ser armadilha. Podia ser mais um jogo. Mas havia algo naquela voz que não combinava com a Camila segura e arrogante que eu conhecia. Havia medo. "Eu não sei se devo. Por favor, me encontre num lugar público. No café do térreo do hotel. Eu já estou aqui. Se a senhora não descer em meia hora, eu vou embora e não volto a tocar nesse assunto." Desliguei devagar, o coração acelerado. Olhei em volta. Poderia ligar para Rafael e esperar. Mas algo dentro de mim dizia que aquela chance não se repetiria, e que talvez ali estivesse uma peça importante de um quebra-cabeça que eu não queria, mas precisava montar. Desci pelo elevador com as mãos suando. A cada andar meu estômago apertava. Quando as portas se abriram, vi o café do hotel iluminado, cheirando a pão fresco. Entre as mesas, quase todas ocupadas, lá estava ela. Camila sentada num canto de frente para a porta, sem vestido caro, de calça simples, blusa clara. Menos maquiagem. Parecia menor. Quando me viu, levantou num impulso e sentou de novo. Eu me aproximei. Sentei em frente, mantendo uma distância que eu não sabia se era física ou apenas de mágoas. Ela respirou fundo. "Obrigada por ter vindo, Dona Maria." Eu fiquei calada. Esperei. Camila olhou em volta, certificando-se de que ninguém prestava atenção. "Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que a senhora deve me odiar. Mas eu não estou aqui para pedir perdão. Estou aqui porque estou com medo." "Medo de quê?" "Medo do Daniel, do que ele é capaz de fazer." As palavras dela caíram pesadas. Eu ainda tentava defender meu filho dentro de mim. Mas o olhar dela não era de quem queria me manipular. Era de quem não dormia direito. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Colocou sobre a mesa, empurrando na minha direção. "Isso aqui é cópia de mensagens, anotações e algumas gravações que eu fiz escondido. O investigador do Rafael não viu tudo. Eu escondi parte. No começo por raiva da senhora, depois por vergonha. Agora por outra razão. Eu estou com medo de acontecer algo pior." Olhei para o envelope sem tocar. Camila continuou. "Depois do incêndio ele ficou irritado. Dava para entender. Mas depois que soube que o Rafael tinha te levado para o hotel e estava cuidando da senhora, ficou obcecado. Dizia que o Rafael estava querendo aparecer, que ia usar a senhora contra ele. Eu achei que era só ciúme, mas foi ficando mais pesado." Ela passou a mão nos cabelos. Quando entrou o advogado, tudo escureceu. Ele começou a pesquisar leis de herança, a perguntar sobre direitos em caso de mudanças de testamento,
Até aí ainda era interesse, feio mas comum. O problema foi quando começou a falar que certas coisas aceleram processos, que certas tragédias mudam tudo, que às vezes a vida precisa de um empurrão. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Você está dizendo que ele pensou em fazer mal para alguém? Camila assentiu devagar. No começo eu ria. Dizia que ele estava exagerando. Mas ele começou a anotar nomes, procurar contatos estranhos, falar de acidentes como se fossem opções. Não soava mais como desabafo. Soava como plano. Ela voltou a apontar para o envelope. A senhora vai ver. Tem coisas ali que ninguém pode ignorar. Nem a senhora, nem o Rafael. Eu não posso ficar calada. Se algo acontecer, e eu souber que vi sinais e não falei nada, nunca mais vou ter paz. Toquei no envelope. O papel parecia mais pesado do que deveria. Por que você está fazendo isso agora, Camila? Não antes. Ela respirou fundo. Porque ontem, quando o Rafael mostrou tudo, eu vi nos olhos do Daniel uma coisa que nunca tinha visto. Não foi só vergonha. Foi ódio. Ódio da senhora. Ódio do Rafael. Ódio de qualquer um que lembrasse a ele quem ele se tornou. Se ninguém parar isso, ele vai cruzar uma linha da qual não tem volta. Fiquei em silêncio. Quis jogar na cara dela que alimentou esse ódio por anos. Mas vi pela primeira vez uma mulher com medo do próprio marido, uma jovem presa em escolhas erradas. Eu não sou boa pessoa, Dona Maria, ela disse. Eu incentivei muita coisa. Me achei superior à senhora. Confundi humildade com fraqueza. Hoje eu sei que estava errada. Só que arrependimento não apaga perigo. E o Daniel hoje é perigo. Para a senhora. Para o Rafael. Para ele mesmo. As palavras ficaram pairando entre nós. O que você quer que eu faça? Quero que a senhora proteja o Rafael. E se puder, proteja o Daniel dele mesmo. Ele está afundando. E quando alguém afunda sem aceitar ajuda, puxa quem está por perto. Eu apertei o envelope contra o peito. As bordas arranharam meus dedos. Obrigada por ter me contado. Eu disse por fim. Não sei o que vou fazer ainda, mas sei que não posso fingir que não ouvi. Camila assentiu. Levantou-se devagar. Eu também vou tomar minhas medidas. Não vou continuar ao lado de alguém capaz de destruir a própria mãe e o único homem que te apoiou. Eu preciso me salvar antes de tentar salvar alguém. Ela saiu sem olhar para trás. Fiquei alguns minutos parada sentindo o chão balançar. Quando consegui levantar, caminhei até o saguão com as pernas fracas. No elevador de volta eu sentia o peso do envelope como se carregasse fogo nas mãos. Eu pensava em cada fase da vida do meu filho, no menino doce, no adolescente distante, no homem que agora surgia como ameaça. Era quase impossível aceitar essa imagem. Foi então que ouvi meu nome. Mãe. Era Rafael vindo apressado, o rosto tenso. Eu liguei para o quarto e a senhora não atendeu. Fiquei preocupado. Com quem a senhora estava falando? Olhei para o envelope nas minhas mãos. Depois encarei os olhos dele e entendi que mais uma vez estávamos diante de um ponto sem volta. Precisamos conversar, eu disse. É sobre o Daniel e sobre algo que pode mudar tudo de novo. Rafael me acompanhou até a suíte em silêncio. Era um silêncio firme, daqueles que não nascem de falta de palavras, mas de excesso. Um silêncio cheio de perguntas e medo e urgência. Ele fechou a porta atrás de nós e olhou para minhas mãos. Eu ainda segurava o envelope como se fosse algo vivo, algo que podia morder se eu relaxasse demais. Mãe, o que tem aí? Eu respirei fundo. Sentei no sofá. Rafael ficou de pé diante de mim esperando. A expressão dele estava tensa. Eu abri o envelope devagar. As folhas ali dentro tinham peso emocional. Não era papel. Era culpa, dor, vergonha e perigo. Camila me deu isso. Ela estava assustada. Disse que não podia ficar calada. Rafael ajeitou o corpo. A mandíbula dele ficou rígida. Eu comecei a tirar as folhas. Mensagens impressas, anotações, trechos escritos à mão. Data, hora, frases soltas. Algumas com tinta escura marcando força no papel, o tipo de escrita que alguém faz tomado por algo que não consegue controlar. Comecei a ler em voz baixa. Talvez não seja tão difícil. Se algo acontecer com ele, ninguém vai culpar. A vida resolve o que a justiça não consegue. Eu mereço o que ele tem. Ninguém vai rir de mim. Eu estremeci. Rafael tomou um dos papéis da minha mão. Quando ele leu, seu rosto mudou de forma. Ficou sério, tenso, duvidoso e depois perigoso. Vi nos olhos dele algo que raramente vi. Não era raiva pura. Era um tipo de proteção desesperada.
Ele fechou os olhos por alguns segundos, segurando o papel com força. Depois abriu de novo, como se estivesse se forçando a se controlar. Mãe, isso confirma o que o investigador suspeitava. O Daniel está indo por um caminho que passa dos limites. E eu não vou permitir que ele te machuque. E nem vou permitir que ele tente qualquer coisa comigo. Eu senti o ar falhar por um instante. Rafael, por favor, não faça nada sem pensar. Eu estou pensando, mais do que nunca. Mas também estou cansado de ver a senhora sofrer. Chegou a hora de encerrar isso de vez. E essa conversa vai acontecer hoje. Antes que eu pudesse responder, ele guardou todos os papéis de volta no envelope, pegou o celular, enviou algumas mensagens rápidas, e então se virou para mim. Eu marquei um encontro com ele. Hoje à noite, nós três, nesse hotel, em uma sala reservada com segurança do lado de fora. Eu quero que ele diga na minha frente tudo o que está planejando. Quero olhar nos olhos dele e saber até onde ele foi. Meu coração bateu forte. Rafael, isso pode acabar muito mal. Mãe, o que já está acontecendo já é mal. E piora cada dia que deixamos passar. Ele se abaixou diante de mim e segurou minhas mãos. Eu não vou deixar a senhora enfrentar isso sozinha. Mas também não posso fingir que não sei de nada. A verdade precisa sair da boca dele. Só assim vamos saber como seguir. Eu fechei os olhos. Era difícil respirar. Tudo parecia acontecer rápido demais. E ao mesmo tempo devagar demais para minha alma acompanhar. Horas depois a noite caiu sobre São Paulo. A cidade parecia diferente vista das janelas do hotel. Mais pesada, mais profunda, como se estivesse segurando a respiração junto comigo. Rafael me buscou na suíte. Ele estava vestindo uma camisa escura. Parecia maior, parecia mais adulto, mais firme, mas também mais machucado. Carregava no rosto a mistura de decepção e responsabilidade. Descemos para a sala reservada. 2 poltronas, uma mesa, luz suave. Um silêncio que já parecia prenúncio de tempestade. Pouco depois Daniel chegou. Quando ele entrou, meus olhos se encheram de tudo ao mesmo tempo. Raiva, dor, amor antigo, medo, saudades do menino que não existe mais. Ele olhou para Rafael, depois para mim. Seu rosto estava fechado como pedra. O que é isso? Por que me chamaram aqui? Rafael não respondeu imediatamente. Apenas puxou uma das cadeiras com calma. Senta, Daniel. Daniel hesitou, mas obedeceu. Sentou como quem se prepara para defender um território. Rafael colocou o envelope na mesa entre eles. Você sabe o que é isso? Daniel desviou o olhar. Documentos. Nada demais. Nada demais. Rafael riu de um jeito seco. Então você está confortável com o fato de que escreveu isso aqui? Ele tirou uma folha e empurrou para Daniel. O rosto de Daniel empalideceu. Ele tentou pegar a folha de volta, mas Rafael pôs a mão por cima antes. Antes que você diga qualquer coisa, quero deixar claro. Eu já li tudo. E minha mãe também. Agora quero ouvir de você. O que significa cada palavra escrita aqui. Cada anotação. Cada frase sobre acidentes, sobre empurrões da vida, sobre merecimento. Daniel engoliu seco. É exagero. Coisa minha. Nada sério. Rafael se inclinou para a frente. Você procurou um advogado. Todo mundo procura advogado quando tem patrimônio. Você pediu detalhes sobre processos de sucessão. Precaução. Você perguntou sobre o que acontece se uma pessoa perde a capacidade de administrar o próprio negócio. Curiosidade. Rafael bateu a mão na mesa. Não forte, mas firme o suficiente para cortar o ar. Pare de mentir. Pare. Só isso. Daniel respirou fundo, um fundo cansado. Eu fiz isso porque estavam tirando tudo de mim. A vida inteira eu fui deixado de lado. Sempre tinha você no meio, você invadindo minha casa, você sendo querido, você sendo melhor. E agora querendo minha mãe também. As palavras atravessaram meu peito como flechas. Daniel, eu nunca quis roubar seu lugar. Eu disse. Nunca quis nada além de amor. Ele me olhou com algo entre desespero e ressentimento. Amor não paga conta, mãe. Amor não enche mesa. Amor não dá descanso. Rafael balançou a cabeça. Não é sobre amor. É sobre ganância. Sobre medo de perder o pouco que você acha que tem. Sobre achar que patrimônio vale mais do que família. E sobre achar que eu ia deixar minha mãe desamparada para manter seu ego. Daniel apertou os punhos. Desde criança. Sempre foi você o favorito dela. Sempre você. Mesmo sem ser nada dela. Não sou nada dela de sangue. Rafael respondeu. Mas sou tudo dela em respeito, em cuidado, em amor. Coisas que deveriam ter vindo de você. O silêncio caiu pesado. Daniel olhou para mim.
Mãe, é isso que a senhora quer. Que ele seja seu filho agora. E eu vire o quê? Um estranho. Eu senti vontade de abraçar aquele menino que um dia existiu nele. Mas aquele menino não estava mais ali. Daniel, você se afastou muito antes do Rafael entrar. Você escolheu isso. Escolheu acreditar em mentiras. Escolheu não me ouvir. Escolheu me humilhar. E agora escolhe me culpar pelo que você mesmo provocou. Ele começou a respirar rápido. Eu só queria o que é meu. Rafael respondeu com calma. Mas para isso você não precisava pensar em me tirar do caminho. Nem precisava tentar assustar a própria mãe. Daniel ficou rígido. Olhou para o envelope, depois para mim. Eu nunca faria nada com ela. Mas faria comigo. Rafael completou. Daniel não respondeu. Seu silêncio era resposta suficiente. Rafael então relaxou os ombros. Não em alívio, mas como alguém que aceita uma verdade mesmo que doa. Daniel, a partir de hoje eu vou manter distância. Mas não por raiva, é por segurança. Da minha mãe. E da minha paz. As coisas que você escreveu são graves. E eu não posso fingir que não sei. Daniel levantou-se abruptamente, os olhos brilhando de fúria. Vocês dois merecem um ao outro. Ele saiu da sala batendo a porta. Eu senti minhas pernas falharem. Rafael me segurou antes que eu caísse. Mãe, acabou. Não, Rafael. Eu respondi. Isso não acabou. Ele está afundando. E gente afundando puxa quem estiver perto. Rafael segurou minhas mãos com força. Eu estou aqui. E vou continuar aqui. Mas precisamos aceitar. O que vem depois dessa noite vai mudar tudo mais uma vez. E pela primeira vez, eu senti que o futuro não dependia mais de Daniel. Dependia das escolhas que nós faríamos a partir dali. O sol daquela manhã parecia mais claro do que nos outros dias. Talvez fosse apenas a impressão de alguém que finalmente respirava depois de muito tempo vivendo sob cinzas. Eu estava na varanda da casa nova, uma casa construída por Rafael. Uma casa que tinha cheiro de começo e não de perda. O vento suave balançava as cortinas e pela primeira vez em meses senti que aquele movimento não era ameaça, era convite. Convite para uma vida nova. Rafael apareceu na porta com 2 xícaras de café. Ele caminhou até mim com um sorriso calmo. Um sorriso que eu aprendi a reconhecer desde que ele era menino. Mãe, o advogado disse que o processo está quase finalizado. Em poucos dias oficialmente estarei no seu registro. Ele disse isso com naturalidade, mas eu senti minhas mãos tremerem. Não de medo, de gratidão. Eu nunca pedi para substituir Daniel. Nunca quis que a vida me colocasse diante de escolhas tão dolorosas. Mas às vezes a vida não pergunta. Apenas coloca cada pessoa no lugar que ela merece. E com Rafael, eu percebi que maternidade não se limita ao sangue. Maternidade se limita ao amor, ao cuidado, à presença. Ao abraço que chega no momento exato em que tudo cai. Ele sentou ao meu lado e ficamos alguns minutos sem falar. Era um silêncio bom. Um silêncio que não machuca. Um silêncio de paz. Depois ele suspirou. A Camila me mandou mensagem. Disse que está se mudando. Vai recomeçar longe do Daniel. Acho que ela entendeu que a vida dela também estava presa no mesmo ciclo. Eu apenas assenti. Não sentia a raiva dela. Talvez em outro tempo tivesse sentido. Mas agora via que ela também estava quebrada. Cada um carrega seus próprios vazios. E às vezes 2 vazios juntos só aumentam o buraco. E o Daniel? Eu perguntei finalmente. Rafael demorou a responder. Ele está com ajuda profissional. A família dele por parte do pai apareceu. Ele vai ficar um tempo com eles. Acho que finalmente percebeu que perdeu tudo por tentar controlar o que não era dele. Meu coração apertou. Não de mágoa. Não mais. Era um aperto de luto. O luto pelo filho que eu tive e perdi. Não para a morte, mas para as escolhas que ele fez. Eu gostaria de dizer que ainda havia esperança. E talvez houvesse. Mas já não dependia de mim. Era um caminho que ele teria que trilhar sozinho. Passei a mão no braço do Rafael. Filho, eu não quero que você carregue isso nos ombros. A dor dele é dele. A culpa dele é dele. Você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Rafael apoiou a testa na minha mão como quando era criança. Mãe, eu só quero que a senhora esteja bem. Eu só quero que a senhora viva o resto da vida com paz. Paz. Uma palavra tão curta e tão rara, e naquele momento percebi que ela finalmente cabia na minha vida. As semanas passaram e o processo de adoção se completou. Eu segurei a certidão nas mãos, meu nome e o nome dele lado a lado, como se o destino finalmente tivesse corrigido algo que estava fora do lugar há anos. No dia em que recebi o documento, Rafael organizou um jantar simples na casa nova.
um jantar só nosso. Ele colocou música baixa, preparou meu prato favorito e brindou comigo com um sorriso emocionado. A partir de agora, tudo o que construirmos será nosso, ele disse. Não por obrigação, mas por amor. E eu entendi. Pela primeira vez na vida, entendi que às vezes Deus tira tudo de você para te devolver apenas o que é verdadeiro. E o verdadeiro estava ali do meu lado. Um homem que não nasceu de mim, mas que renasceu comigo. Algumas noites ainda penso no Daniel. Penso no menino que corria pela sala, no adolescente que me abraçava quando tirava notas boas. Penso no homem que se perdeu de si mesmo, e rezo. Rezo para que um dia ele encontre o caminho de volta. Não para mim, mas para ele. Enquanto isso sigo. Sigo ao lado de quem ficou quando todos foram embora. Sigo reconstruindo cada pedaço que foi queimado no incêndio não só da casa, mas da alma. Sigo lembrando que família não é destino. É construção. E naquela varanda com o vento leve e o cheiro de café, eu finalmente entendi que, embora a vida pudesse ter me despido de quase tudo, ainda havia algo intacto dentro de mim. A capacidade de recomeçar, e às vezes, recomeçar é a forma mais linda de sobreviver.